Chegamos ao fim do projeto Relendo o Trono de Vidro e nesse vídeo eu vou dar o meu veredito sobre o que eu achei da série. Oi gente, meu nome é Lorena e vamos lá que eu tenho muita coisa a pontuar. Já adianto que o final da série pra mim foi uma grande decepção. Quem me acompanha no Instagram já viu o Reels que eu postei. Se você não me segue, corre lá que eu tô sempre falando das minhas leituras em tempo real. Bom, tivemos aí uma abertura excelente com Trono de Vidro, uma trama realmente diferente, com personagens que prometiam entregar tudo. A gente releva aí o triângulo amoroso, porque nada é perfeito, né? Mas assim, desenvolvimento surpreendente nesse livro aqui. Trono de Vidro vende pra gente a seguinte sinopse. Nas sombrias e sujas minas de sal de Endovieira, uma jovem de 18 anos está cumprindo sua sentença. Celina é uma assassina e a melhor de Adarlan. Aprisionada e fraca, ela está quase perdendo as esperanças quando recebe uma proposta. Terá de volta sua liberdade se representar o príncipe herdeiro em uma competição, lutando contra os mais habilidosos assassinos e larápios do reino. Endovieira é uma sentença de morte e cada duelo em Adarlan será para viver ou morrer. Mas se o preço é ser livre, ela está disposta a tudo. E é isso mesmo que nos é apresentado, e eu posso dizer que com certeza o livro 1 é um dos melhores. Pelo menos é meu segundo favorito, porque se for para ser justa, a autora entregou sim o desenvolvimento, o domínio do mundo criado por ela mesma, assim, de maneira muito satisfatória. A Celina dá vários indícios de que ela tem muito mais história do que ela tá contando, e o leitor meio que desconfia que ela tem alguma coisa de magia, mas isso não fica muito claro. A história vai chegando aos poucos, já foi pincelado que tem muita coisa em Forte da Fenda, a figura do Arobin já foi pintada, mas a autora vai revelando isso aos poucos, e apesar do primeiro livro girar em torno do castelo e da competição, fica aquele ar de que tem muito mais coisa, o leitor fica sedento de ver a Celina, enfim, conquistando a liberdade. Tem a questão do triângulo amoroso com Dorian e o Cal, eu detesto, mas não ficou tão maçante, porque a gente leva em consideração que é um livro YA, puxando ali pro New Adult, né? Eu vi muito de humanidade na Celina, ela se pintava como uma assassina impiedosa, mas tinha muito de piedade nela, dava pra sentir que era uma máscara, e isso humanizou mais a personagem. Resumindo, eu achei o livro bom, fiquei com vontade de ler mais. O que só fez ficar melhor foi a Lâmina da Assassina, que apresentou uma ambientação assim muito vasta, deixou o leitor com a expectativa de que muito mais estava por vir. E é inclusive a ordem que eu recomendo, ler a Lâmina da Assassina antes de Coroa da Meia-Noite, que é o livro 2, porque essa história se dá antes da Celina ser presa. Aliás, é o motivo do porquê ela foi presa. E esse é o meu favorito, porque a gente conhece assim o por trás da assassina, apesar de ser bem superficial, mas ele dá cara a personagens que só foram citados de passagem no livro 1, e também traz algumas respostas, como por exemplo, por que ela falava tanto do Sam, quem era ele. No livro 2 é que as coisas começam a não se mostrar o que parecia. Essa capa, aliás, gente, eu acho uma das mais bonitas, assim, pra mim. Atrás dele, nossa, esses livros ficam muito bonitos na estante. Mas esse aqui, a Celina volta ali da primeira missão dela como assassina oficial, e mais nada. Fica aquele chove não molha, com romance entre os três, e parece que a autora não estava a fim de mostrar mais nada. Até a parte 2 era só pra encher linguiça. Aí no final desse livro aqui, a gente descobre que a Celina é a Aelin, certo? A partir da metade fica bom. E aí a gente espera que o livro 3 já comece pegando fogo. Aproveito aqui para falar sobre a grande história por trás, né? Toda fantasia tem isso, de profecia, de herdeira perdida, etc. Quanto ao que foi construído, a Celina desde pequena nasceu no poder do fogo, os pais tinham medo disso, ok. Eu não me lembro se é aqui no 3 que já é contado isso, que o rei e o duque despertaram Eravan, o rei acabou possuído e começa a conquistar tudo até a destruição de Terracem, que é quando ele elimina os pais dela e acaba sobrevivendo. Depois a gente descobre que teve aquela coisa com a Maeve, dela ser Vogue, e ainda por cima ter meio que criado uma herdeira ali que não existia. Mas isso, gente, eu tô falando a respeito da profecia que envolve todo o livro, tá? Não é especificamente no livro 3. É só porque, para esse pano de fundo, por toda essa história, né, do por trás, do porquê existe Celina, do porquê existe Adarlan, do porquê Terracem foi destruído, para esse pano de fundo eu dou nota 8 de 10. Eu achei bom, mas pecou no desenvolvimento, né? O que eu falo, quando você constrói um mal impossível de ser derrotado, que não tem nenhuma fraqueza, é tipo a aniquilação do universo, tem que ter algo bem foda no fim
assim pra esse mal ser derrotado. O plot do rei foi realmente muito bom, mas o Duque não tinha lá tanto protagonismo e depois ele meio que se apaga dando espaço pro Eravan, sendo que ele foi o responsável por tudo. Mas tá, vamos então pra Herdeira do Fogo. Até esse volume aqui, a Celaena tá começando a amadurecer, ela não acordou ainda totalmente pra vida. E ainda tinha pontos aqui que me incomodavam, como por exemplo o romance, tá tudo pegando fogo na corte e ela tá preocupada entre Dorian e Cal e qual vestido ela vai usar. O 1 foi bom, o 2 é um saco até a parte 2, a Lâmina da Assassina dá um refôlego e o 3 volta pro morno. E é aqui que a série começa a patinar entre o mais ou menos. Mas também Herdeira do Fogo, pra mim, é um divisor de águas. É bem melhor assim que o 2, porque já começa com um ritmo intenso e meu maior medo era que a narrativa se perdesse, mas melhorou apesar de tudo. Os vários núcleos aqui, né, os personagens novos, não deixam a história cansativa. A gente tem mais a história da Lysandra, por exemplo, o próprio Robin. A gente descobre aqui partes da história de Terracem que a própria Aelin não sabia. E eu tava até gostando muito do Rovan com a Aelin, foi um romance que pra mim se justificou. Até o Cal aqui me cativou mais. A partir do momento que ele decide largar o osso daquela paixão mais disfarçada assim que ele tinha pela Aelin, e também passa a compreender a magia. A briga da Aelin com a Menon aqui foi épica. O plot twist com o rei foi meio rápido demais, mas deu pra dar uma sacudida ali. Foi realmente surpreendente. Porque, né, a gente tinha muito, assim, do rei, aquele medo que ela tinha e que ele era tirano e tal, mas, assim, se justificava porque ela sempre passou pra gente essa imagem do rei tirano, do rei que extermina todo mundo e não quer nem saber. Mas descobri depois que ele estava possuído, eu só achei que foi rápido, mas realmente foi uma revelação chocante, chegou na hora certa também. Só que eu achei que foi rápido, deve ter sido o quê? 3 páginas daquela briga ali entre Dorian e Aelin contra o rei, que aí libera a magia. Foram realmente capítulos emocionantes, né, de se acompanhar. Teve muita ação, foi muito agoniante, gostei. Ter tirado o Erobin do caminho, assim, foi tudo. Ele realmente não ia fazer mais diferença pra história. Ele foi apagado no momento certo. Aí a gente pensa assim, agora a Aelin vai mostrar que veio. Gente, não mostra. Esse livro aqui, gente, Rainha das Sombras, meu Deus do céu. É muito lento, é muito chato. Rainha das Sombras e Império de Tempestades, a gente fica esperando a Aelin mostrar que veio, mas ela fica nem lá nem cá, não chove não molha. Império de Tempestades, por exemplo, tem bons momentos, mas eu acho que peca na execução, sabe? Porque é muita coisa interessante acontecendo, de fato. Começa com a Elide passando perrengue na floresta, indo pro norte, mas o Lorcan achou ela. Já as bruxas estão sob o comando do Eravan em pessoa, enquanto isso a Aelin achando que ia chegar plena em Terracem, né? Pouco antes de cruzar a fronteira, ela solicita ali a reunião com os lords e pasmem, eles não quiseram reconhecê-la como rainha. Tinha tudo pra se desenvolver, ser uma boa briga. Mas aí ela volta com aquela neura. Ai, porque eu não quero ser rainha. Ai, porque eu não quero ter magia, nananã. E aí ela volta a se afundar de novo. O babado todo com a Menon e com a avó, que acaba descobrindo que ela é... Que acaba descobrindo, né? Acaba revelando que ela é a herdeira das Crochãs. Gostei, deu uma sacudida na história. O Lorde Pirata acaba sendo importante aqui também. A Edion descobrindo que tem um pai. Aí tá, coisas muito legais, muito bacanas. Chega no meio da história, a Helena, a fantasma da Helena, vem mudar a história toda, de que agora precisa de um tal fecho. Agora não é mais a pedra do portão, sabe? Ficam 2 histórias, 2 coisas pra fazer, como se só uma não fosse difícil o suficiente. Eu não entendi o motivo. Porque, né, vai me falhar a memória, porque é muito livro, é muita história. Mas antes, para os Volgs serem pra esse mal, né, que tava ali em Adarlan, impedindo a magia, não sei o que, ser expulso de Erileia, tinha que selar o portão de volta. Aí você passa, tipo, 3, 4 livros achando uma maneira de selar o portão. Chega no meio, não é só mais selar o portão, tem um monte de deuses e um monte de mais profecia, não sei o que. Sabe, o negócio já tá difícil, já é assim, difícil de se justificar. Já não sabe o que vai fazer, aí vem no meio da história, é outra coisa agora que precisa fazer, outra missão. Então, eu sinto que a história fica meio sem rumo, fica sem uma direção certa. Os próprios personagens parecem perdidos, isso deixa o leitor confuso, porque fica tudo muito solto, eles estão indo em direção a algo que se prova inútil. Aí, claro que quando a Maeve finalmente chega na Aelin, é isso que me irrita, fica só prometendo que o poder dela é isso, que é aquilo que destrói, e chega na hora não sai uma faísca, gente. Aí é óbvio que ela é
presa e levada pela Maeve. Aí, antes de passar para Reino das Cinzas e dar a conclusão da série, eu quero falar um pouco sobre os personagens. Porque tem umas coisas que acontecem no final, olha, gente, ó, o Cal, eu nunca gostei. O Dorian, eu gostava até certo ponto. Por eles serem ali os principais no primeiro livro, eu acho que não segurou. O Cal é sempre muito pouco objetivo. Não sei, para um capitão da guarda ele deixa um pouquinho a desejar. Pelo menos nos primeiros livros. O Erobin eu achei bem construído. O Rei, a gente tem um plot twist, mas a narrativa construiu esse medo ao redor da figura dele, então o plot twist foi realmente surpreendente. Neemia e Irene, eu achei desperdício de personagem boa com pouco desenvolvimento. A Irene até vai ter um papel importantíssimo no final, aliás, o papel de protagonista. Essa personagem aparece pra gente no conto 2 de A Lâmina da Assassina e lá eu já tinha gostado dela. A assassina e a curandeira. A Irene tá ali num bar, ela tá tentando chegar na torre pra ser curandeira, mas o dinheiro dela acaba, ela acaba ficando presa num lugar horrível, trabalhando num bar, tipo, quase como escrava, a troco de comida e tendo que passar por muito perrengue. É quando a Ellen, que tá indo lá pro deserto, né, o Erobin mandou ela lá como castigo, mas ela para nesse bar e ela deixa um dinheiro pra Irene sumir dali, ajuda ela, salva ela. Eu já gostava bastante dessa personagem e depois ela volta. Eu sei que ela tem um papel muito importante no livro que eu não li, eu já vou falar no Torre de Alvorecer, mas eu já adianto aqui que no final ela fica com o papel de protagonista e assim, ela apareceu muito pouco para ter o papel que ela teve lá no final, mas a gente já vai chegar lá. Pelo que eu entendi, lá em Torre de Alvorecer ela tem um papel de muito maior destaque e a gente entende o que aconteceu depois que a Ellen ajudou ela, mas aqui na série regular é só ali. Já a Neemia, ela foi totalmente em vão. Porque o sacrifício dela era pra Celaena acordar pra vida e ela ficou ainda pior, pelo menos na minha opinião. O Núcleo das Bruxas eu achei excelente. Teve um fecho necessário, dolorido demais pra Manon. Essa mudança dela e toda a construção era um bom refresco, assim, quando a narrativa ficava chata. A Caitlyn teve uma trajetória bonita no início, ninguém dava nada por ela, mas depois ela teve uma importância ali vital. A Elide eu gostei. A Lysandra tem uma boa história, mas eu acho que a magia pecou, porque a magia dela não tinha limites pra magia dela, ela podia fazer o que ela quisesse. A Edion, que porre. O Rovan, bom, eu shippei, mas eu detestei ele como pessoa, ou como férico. A corte da Ellie, no geral, pra mim é fraquíssima, gente, fraquíssima. E agora, então, vamos pra nossa assassina, herdeira, detentora do maior poder, que no final não é usado. Gente, Celaena, Ellen, como vocês quiserem chamar, se mostrou uma verdadeira decepção. Eu não entregaria a coroa pra ela assim, jamais. Eu achei bem contraditório o fato de que a expectativa era de que ela explodisse tudo no final. De fato, o povo fica contando com ela ali pra guerra. Não, gente, vai chegar a herdeira do fogo, calma que ela vai chegar, que ela vai mandar chama e espera, porque o poder dela é o maior e que ela tá vindo. E aí a decisão mesmo coube a Elide, Dorian e a Irene. Personagens muito mais interessantes que apareceram tão pouco no último livro. Vamos combinar? A Ellen, ela é um saco. Desde Coroa da Meia-Noite, ela se mostrou exatamente o que a Neemia dizia dela. Mimada e covarde. Então, ao invés de o leitor receber a assassina prometiva, a gente fica com as lamúrias da Celaena por 3 livros. E no final, a gente ainda pega um pouco dessa autocomplacência dela de ai, eu não quero machucar ninguém. Ai, que o peso da coroa é muito pesado. Mas ao mesmo tempo que ela fica nessa chatice, ela arma plano contando com os outros, sem nem ter a decência de sequer avisar os envolvidos. Amada, decide! Nossa, isso me cansou tanto durante a série inteira. E nesse último, ela não larga o osso. Foi uma personagem que não amadureceu. Eu só via mais da Celaena fazendo as mesmíssimas coisas, as mesmíssimas burradas. Gente, ela ter perdido o poder, pra mim, foi o fim. O fim. Deixa o like aí se você também não concorda que a Celaena tenha perdido o poder. E se inscreve se estiver gostando do vídeo. Dá uma olhada na playlist, onde eu falei de cada livro por aqui, tá? Com spoiler também. Então, assim, pra mim, gente, a Celaena, sério, ela começa ali no primeiro livro com 18 anos. E parece que aqui no final da guerra ela já tem 19 ou 20. Tudo bem, é uma personagem jovem, mas por tudo que ela passou, gente, era pra ela ter amadurecido, era pra ela ter acordado pra vida. E não, sabe, ela fica nesse vai e vem, uma hora ela é fodona, outra hora ela não quer ser fodona. O trauma que ela passou com a Maeve também, não sei, parece que foi só um momento da vida dela e depois
sabe? Ai, não sei, gente. Não achei que ela ficou traumatizada o suficiente. Também não achei que ela ficou com raiva o suficiente pra poder tramar uma vingança depois. Não gostei. Vamos então pro último livro, que é O Reino das Cinzas, né? Falar do Dorian, que não fez a única coisa que ele deveria ter feito: matar a Maeve quando ele tinha ela rendida. Enfim, recebeu o protagonismo. Ali eu juro que eu pensei em abandonar, gente. Eu pensei em desistir da série, sabe? Porque qual o sentido de você criar uma vilã quase indestrutível, sendo que já tinha o Eravan, se na hora que alguém que tem um poder bacana pode acabar com parte do problema e simplesmente ele decide não fazer? Ok, a justificativa poderia ser que ela era da Aelin, que a Aelin que tinha que acabar com ela. Mas tendo o Eravan, eu achei que mais uma vez ficaram contando com a Aelin à toa. Porque assim, já tem um vilão, e aí depois cria-se a outra, né, a Maeve. Se ele tem a chance de acabar com ela ali, é um dos protagonistas também. Cara, fizesse alguma coisa de destaque pro Dorian ali naquele momento, depois restava só o Eravan pra ele destruir. Porque, gente, o Dorian não é um personagem insignificante pra ele não ter merecido matar a Maeve naquele momento, sabe? Tava uma cena legal, tava um clima ali de tensão. Nossa, ele poderia ter... Até eu achei um pouquinho fácil demais, sabe? Aquele negócio dele entrar lá em Morat e a Maeve descobrir que ele tava ali, mas o Eravan não, porque supostamente o Eravan é o Bambambam. Então, assim, a Maeve descobre Dorian, o Eravan não descobre, aí os dois ficam tramando pra ele. A gente releva, mas aí chega no final, não acontece nada, cara. O Dorian não mata a Maeve, gente, pelo amor de Deus. Ele merecia aquele momento ali de protagonismo. Ele já ficou tão apagado, sabe? Acho que às vezes a narrativa fica muito ali na Aelin, depositando as expectativas nela, naquela chatice de quero voltar pra Terra 100, não quero. Tô deprimida, não tô. Sou fodona, não sou. E esquece desses outros personagens. E aí quando o Dorian finalmente recebe um protagonismo, ele não matou a Maeve. Isso assim, sério, nessa hora eu falei, não é possível, gente, eu vou abandonar esse livro, vou pegar um spoiler. Mas não, eu tenho que continuar ali, as pessoas estão contando com o projeto, assistem, interagem comigo, então eu vou continuar. O detalhe é que nesse ponto do livro, a gente já passou da metade. E tudo que a Aelin fez foi nada, gente. É o último livro, é a conclusão. A primeira metade, ela foi mantida presa pela Maeve. Aí, pasmem, o Cal conseguiu ser bem mais útil que ela. Chegou cheio de informação, casado com a Irene e ainda por cima com o exército. Paralelo a isso, a Menon também deu o nome. Eu fiquei abalada demais com a morte das 13, gente. Mas isso sim é guerra, essa parte mais madura, de ter que lidar com as consequências do que acontece na guerra. Eu vi muito pouco disso na conclusão. Chega um determinado ponto que vira uma farofa esse último livro. Ou você torce para um final de novela, com todo mundo feliz, ou você vai se decepcionar esperando que a narrativa te surpreenda. Então, assim, é melhor torcer pela farofa, porque ele começa muito bem, né, com a farsa de que a Lysandra era a Aelin. A gente também releva o fato de que a Lysandra, tipo assim, é a mais poderosa de todas. A magia dela é simplesmente sem limite, sem nenhuma explicação. Parece um pouco com a do Dorian também. A Maeve Sevong também eu acho que poderia ter sido mais bem explorado. A forma com que os juramentos de sangue dos feéricos são simplesmente quebrados e refeitos, gente, é patético. Porque, tipo assim, você tem um juramento de sangue onde a pessoa te controla e você não pode desobedecer, que é o da Maeve ali com o Lorcan, com o Rovan. E aí, do nada, arranja um jeito de quebrar. O juramento, que é o maior de todos, que você vira escravo da pessoa, pode ser quebrado. Ok, a gente releva. Toda hora o Dorian fica convocando algum deus a hora que ele quer. Chega a ser bobo, assim. De repente aparece um deus ali pra falar com ele. Gente, é sério mesmo, me irritou. Portais são abertos do nada. A facilidade que o Rovan encontrou a ele quando a Maeve pega ela, meu Deus do céu. E aí, assim, a Maeve fez um monte de coisa com a ele, um monte de coisa terrível, horrorosa. E supostamente ninguém sabia onde ela tava, mas tudo bem, o Rovan achou ela. Mas aquilo ali ficou meio que assim, sabe? A menina sofreu pra caramba ali, presa, tá bom. Mas depois que ela é resgatada, ela fica ali, parece que ela tá ajuntando a magia nela pra finalmente liberar. E a gente não vê isso, porque ela simplesmente perde o poder.
Gente, eu nunca vou superar isso, a ele perder o poder logo no último livro. Eu poderia ficar aqui listando várias coisas sem sentido, pontas soltas, mas eu vou resumir, gente. Muita palhaçada, a verdade é essa. Muita parte chata, pouca cena épica, pouca coisa boa. Não gostei da conclusão, gostei menos ainda da série inteira. Eu diria que é uma série ok, mas assim, eu não recomendo. Não vale a pena encarar tanto livro pro final que tem. Não tem como eu dizer que eu teria abandonado no livro 1, porque realmente tem potencial, mas eu acho que a autora se perdeu demais, querendo desenvolver muito e sem ter como segurar isso com personagens que não estavam à altura do desenvolvimento, eu diria. Vocês também sentiram isso? Eu acho que ela tinha sim personagens muito bons, mas ela não soube como colocar eles no momento certo, não soube contar a história deles do jeito certo, no ritmo certo também. Eu esperava um amadurecimento e uma mudança de comportamento na maioria deles, dado o pé que a situação se encontrava ali no meio. Tem partes muito bobas assim, dado o que aconteceu com a situação ali no meio da história, porque fica muito tenso mesmo. Tem a guerra depois que a magia é liberada, tem muita coisa rolando. Então assim, você tem que amadurecer uma hora ou outra, gente. Você tem que encarar o que tá acontecendo, sabe? E eu não vi isso acontecer com a maioria dos personagens. Só com a Manon, na verdade. Eu achei que a Manon foi a que foi melhor desenvolvida. Aquele núcleo ali das bruxas, pra mim, foi sensacional. Mas aí também, desci a ripa no livro, né? E agora eu vou falar que sim. Tem partes muito boas, tem cenas que te emocionam, tem muita aventura, tem muita ação, tem. A escrita é legal, apesar de às vezes ficar parada, mas não é uma escrita ruim, é porque tá parada, porque não tá acontecendo nada. Tem diálogo sim bem marcante, só que o final não encantou. Pra série inteira eu dou 3 estrelas, que não é uma nota ruim. Eu já li fantasias piores, mas assim, eu não acho que vale a pena pelo tamanho dessa série. São livros, ó, muito grandes e vão ficando maiores ainda. Eu só tenho até o 4 aqui físico, depois eu li no Kindle. O primeiro é bem curto, a Lâmina da Assassina é mais curta ainda. Mas assim, não achei que é uma série de fantasia que você vai ficar com o queixo caído, sabe? Eu acho que eu depositei muita expectativa em uma série juvenil, só que eu pensei que a série fosse crescer com os personagens, que fosse acompanhando ali o ritmo de desenvolvimento deles, e não foi o que aconteceu. Eu fiquei bem decepcionada mesmo com o final da série. Gente, aquele final com a Aileen, levando a Maeve e o Eravan, que são os maiores vilões, assim, possíveis de ser derrotados, e eles vão acabar com tudo, não sei o que, bababá. Chega ali no final, ela fica conversando com eles, levando eles na manha, enquanto a Elide, o Dorian e a Irene estão lá. Aí fizeram o plano, né? O plano todo foi da Elide para atrair o Eravan e conseguir matar ele, sendo que a Ellen tava sem poderes, gente. Pelo amor de Deus, cara, não faz isso comigo não. Chegou naquela parte ali dos deuses, eu nem entendi direito aquela parte, que eu já nem tava muito afim também de entender. Quando ela manda os deuses ali pro portal, e aí ela perde o poder e não sei o que. Nossa, que bagunça e que decepção, assim. Ficou com a coroa no final, voltou pra Terra 100, casou com Rohan, a guerra acabou, mas assim, pra mim não mereceu, sério, não entregaria a coroa pra ele. Despreparadíssima, mimadíssima, tudo ela se estressa, e aí ela tira uns planos da cabeça do nada, contando com os outros, mas não avisa ninguém. E aí fica, é o jeitinho dela. Uma hora ela vai chegar aí com a bomba. E tipo assim, gente, é assim que você entrega a coroa pra alguém? É assim que você vira rainha? Não sei, não me convenceu, não me despertou nada. Inclusive, acho que a linha Herdeira de Fogo, dá pra você perceber o quanto que ela é fútil e volúvel. Ela tá ali, acho que o Sam não morreu, não, acho que é em A Lâmina da Assassina. O Sam nem morreu ainda. Ela tá ali pensando com ele no que fazer. É uma cena rápida, mas assim, pra vocês verem como ela às vezes é incoerente. Ela tá ali combinando com o Sam pra onde eles vão, porque o Erobin não vai deixar eles permanecerem ali na cidade nunca, em Adarlan, em Forte da Fenda. E aí o Sam fala, vamos pra um lugar tal. Ela fala, não, lá não tem água quente, como que eu vou tomar meu banho? Lá não tem loja de vestido, lá não deve ter chocolate. Gente,
Ela é, tipo, a maior assassina de Adarlan e ela tá preocupada com essas coisas. Eu entendo que isso humaniza um pouco a personagem, mas dada a situação, dada a gravidade da situação, eu esperava um pouco mais de coerência. Mas aí eu relevei porque, só tá, ela ainda não passou por tudo. Aliás, ela já tinha passado, sim. Ela já tinha perdido os pais, perdido a corte, tido que mudar o nome, tido que passar por aquele treinamento intenso com o Aerobim quando ela era criança ainda. Então eu esperava que, mediante as circunstâncias, ela levasse as situações um pouco mais a sério. Só que ela é extremamente estressada, tudo ela explode, tudo ela resolve mudar os planos em cima da hora. E aí você pensa, não, lá pra frente ela vai dar um jeito, né? E não dá. Não dá, ela continua assim até o último livro, até o último momento. E, gente, esse é o meu veredito. Foi uma série que começou boa, aí fica ruim, aí tem parte boa e aí o final decepciona. Pra mim é uma série que oscila muito. Eu encarei todos os 6 livros, aqui eu só tenho 4. Mas assim, ó, não é pouca coisa, é muita página lida, é muito tempo gasto pra no final você se decepcionar. Se você entrar na minha playlist, tem vlog de leitura, tem vídeo que eu faço resumo dos livros. Então vocês vão ver que assim, não é pouca coisa para um final que não é muita coisa, sabe? Então eu fiquei abalada, na verdade. É por isso que eu não sei. O que vocês me indicam? Que eu leia Torre do Alvorecer, porque falam que Torre do Alvorecer é quase que um pedido de desculpa, assim, da Sarah J. Maas, de tão bom que é. Não me agrada muito pelo fato de que eu nunca curti muito Cal. Mas depois até comecei a achar mais ou menos. Mas tem a Irene, né? Então, não sei. O que vocês acham? Acham que eu devo ler? E eu não vou ler mais nada assim que a Sarah J. Maas já lançou. Tipo, a Cotar, que eu já tentei ler 3 vezes aquele livro e abandonei. Eu acho que se ela lançar alguma coisa mais pra frente e eu sentir alguma firmeza, talvez eu leia. Mas no momento eu não tenho vontade, não, de ler mais nada dela. Isso daqui pra mim já é o suficiente. E esse então é o meu veredito da série, tá? Se eu fosse indicar, eu indicaria para pessoas bem jovens mesmo, sei lá, 16 a 18 anos no máximo. Mas pra quem gosta de alta fantasia mesmo, eu não indico jamais. Se você gosta de farofa, romance, aí sim. Mas se você gosta de alta fantasia, com guerra, com personagem que sofre, com personagem que enfrenta consequência, com personagem que amadurece. Eu não tô nem falando de ficar bonzinho não, tá? Eu tô falando de amadurecer mesmo nas atitudes, se desenvolver, seja pro bom ou seja pro ruim. Trono de Vidro não é pra você. Eu vou ficando por aqui nesse veredito. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Se ainda não deixou o like, por favor, deixa, que é realmente muito importante, ainda mais para canais pequenos como o meu. Se inscreve, é só apertar aqui na marca d'água que tá aparecendo. E até o próximo vídeo.